Bem-vindos ao episódio do GPcast, podcast da GP. Aqui a gente vai trazer diversos assuntos da nossa realidade no meio cristão, com o objetivo de trazer luz e edificar-nos uns aos outros. Nós que estamos aqui e vocês aí de casa. A gente vai ter o tema de trabalho e vida com Deus, com a nossa convidada Cris Lemos, Cris da Cristina, Cris do Virto, Cris do Louvor, como você conhecer. Tudo bem, Cris? Tudo bem, gente. Cris que prazer, Virto. De verdade, estar aqui com vocês. Meu Deus do céu, que honra. Eu, melhor dizendo, não só, né? Porque, na verdade, já começa enrolando o negócio. Mas é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, de verdade. É um prazer para nós te receber aqui. Linda. Cris, já puxando o gancho do trabalho, como você descobriu que você queria trabalhar com arquitetura? Conta pra gente. Tipo assim, toda a sua infância, aquelas festinhas de criança, sabe? Você já ia vestida de arquiteta ou não? Não era? Não foi bem assim? Não foi muito Queria assim, ser não. médica e no final... Olha, gente, até falando de festinha de vestida de alguma coisa, teve uma vez que eu fui vestida de secretária na escola, eu tinha acho que uns 3, 4 anos de idade, fui vestida de secretária, então acho que não tinha muito a ver com arquitetura, não. Embora era um lookzinho meio chique, podia puxar pra uma arquiteta, vai, quem sabe. Mas não. Era arquiteta e você não sabia. Então, o que me despertou pra arquitetura foi o meu pai, né? Porque ele trabalhava com obras, sempre fazia obras, né? E aí, por conta disso, eu ia pras obras junto com ele, amava ficar andando naqueles cômodos, tudo inacabado, imaginando o que ia ser. Ai, meu Deus, aqui vai ser um quarto, aqui vai ser não sei o quê. E aí eu entrava na casa, ia pra todos os cômodos, descobrindo o que tava acontecendo. E aí ele mostrando, então, esse costume, né, que foi de crescer visitando algumas obras aí ao longo dos anos, né, me despertou na hora de decidir, eu não sabia, eu tinha 4 cursos, assim, em mente, né, arquitetura, pedagogia, que eu gosto muito de ensinar, de falar, né, até chamado mestre, pelo que eu tenho discernido de Deus, então acho que tem um pontinho nisso daí. E outros cursos que eu gostaria, talvez mais por conhecimento, que era psicologia e teologia. Então, nerd também sou. Aí puxa pra esses outros que é mais de aprofundar, né, nesses conhecimentos. E daí, conversando com meu pai, ele falou: filha, se você for fazer arquitetura, você já tem um lugar aqui que eu consigo de alguma forma, a gente consegue te lançar na profissão, né, ajudar de alguma forma. Desde 2014 ele deu uma parada nas construções, né, 2014, 2015, acho que foram as épocas finais, assim, de construção que ele tava fazendo. E aí agora, depois de 4 anos de formada praticamente, que a gente começou a construir, estamos fazendo a nossa primeira casa juntos. Que top, eu fiz o projeto e aí a gente tá construindo junto. Eu já morei por 3 meses numa casa do Hélio. Olha só. Olha aí, já temos uma... Essa verdade, casa você foi lá. É verdade. A gente se conheceu nessa época, inclusive, Verdade. né? Foi nessa casa. Essa casa, inclusive, ele não foi ele a construir, né? Foi uma casa que ele pegou em um negócio, mas Era negócios dele. nos ramos de coisas assim, né? Ele tá sempre envolvido. Mas aí Que você top. começou, tipo assim, porque tem a virada de chave, né? Tem, assim, acabou o ensino médio, vem a pressão gigantesca de você sabe o que você quer ser, vai começar a faculdade no ano seguinte, você começou, tipo, logo em sequência? Foi sim. No começo de 2015, a gente já começou a despertar, né? Foi quando eu fui eu me formei da escola em 2015. Então, no comecinho do ano, a gente já fez um projetinho de escrever carta para nós mesmos do final do ano. E aí, eu escrevi lá o que eu tava pensando a respeito, né, de arquitetura ou pedagogia, não sabia o que eu ia escolher, alguma coisa assim. E aí já começou a instigar a cabeça, porque era o ano da decisão. E aí, no fim do ano, eu me inscrevi tanto para arquitetura quanto para pedagogia na Unicamp. E em outras, né, faculdades também. Então, eu colocava para arquitetura e a segunda possibilidade de pedagogia. E aí foi... a primeira mesmo seguiu para essa área. Eu acho que
aí começando a fazer a faculdade, eu fui me deslumbrando mais ainda, né? Porque tem um bocado de história, eu gosto muito de história. Criatividade, eu gosto muito. Questão de resolução de problema, é uma profissão que você precisa resolver. Para planejamento de planta, precisa estar resolvendo bastante problema, né? E aí fui me descobrindo e me encantando com a arquitetura enquanto eu estudava já na faculdade. E você começou a trabalhar com seu pai já, tipo, ao mesmo tempo com a faculdade? Primeiro semestre você já estava fazendo o estágio, né? Foi bem quando ele parou, né? 2015. Ah, é verdade. Mas ele não... Ele tem uma empresa de bombas submersas, então... ele tá focado na empresa. Eu trabalhei no meio da minha faculdade com ele, mas na empresa de bombas, que não tem absolutamente nada a ver com arquitetura. Tem, assim, você compra uma bomba depois que a casa tá pronta, né? Mas não tem nada a ver especificamente. E aí, eu comecei no final, né, me formei em 2020. O último ano da graduação foi 2020. 2019, finalzinho do ano, foi quando eu comecei a ir atrás de estágio na minha área, porque eu precisava cumprir o estágio obrigatório e, além disso, queria aprender como é que ia funcionar. Mas foi só nessa hora que eu comecei a ir para... Então, não tinha trabalhado na área, tipo, durante toda a faculdade? Toda a faculdade, exatamente. Meu Deus! Só conhecendo, assim, né? Aí tínhamos pessoas por perto, tinha uma amiga que tava trabalhando num escritório já, e aí, mas era eu mesmo na área, zero. É que é uma pressão, né? Porque assim, no final da faculdade já tá todo mundo encaminhado, tá todo mundo na área. Tipo, se você não tá, parece que você tá ficando atrás. Tinha né? muita gente que já trabalhava bastante na área. É que teve a pandemia, né, também. E aí, isso, gente, tem um testemunho gigante sobre isso, né? Porque no dia que fechou as coisas, que não ia mais poder fazer nada, deu exatamente a conta das minhas horas obrigatórias no estágio. Nossa. Porque fechou, não ia mais ser legal eu trabalhar, né? Uhum. E aí, poderia ter alguma complicação. No exato dia que fechou, no dia anterior, assim, dava as contas das horas que eram obrigatórias pro meu estágio. E aí eu já comecei. Consegui uma vaga para um escritório que era um freelance por um mês. No final de 2019. E aí, naquele um mês, eu estava no escritório, fiz de tudo um pouco. Trabalhei com área de interiores, com parte de industrial, parte de residência também, orçamento de coisa para obra. Então, foi realmente de tudo um pouco. Foi muito bom mesmo esse estágio. E aí, um mêsinho só. Antes de acabar esse um mês, que deu talvez 1 mês e 10 dias mais ou menos, daí eu recebi uma ligação uma proposta, né, da prefeitura pra eu ir trabalhar na prefeitura e em paralelo, tipo, alguns dias depois, uma proposta de um outro escritório de arquitetura que fazia casas na cidade. E aí, eu tendo essa oportunidade de escolha, né, eu fui pra área que era o que eu gostaria de fazer mais, que é cuidar de casa mesmo, voltar pra essa área. E aí, de fato, foi o estágio que eu peguei, eu fiquei até eu abrir o meu próprio escritório. Depois de já ter, fazendo parcerias depois também com eles, né? Estagiei por lá durante 1 ano. Depois que eu me formei, fui efetivada como projetista, fazendo projeto. Eu tá com a tagarela, né? Tô contando quase a história inteira já da... Tá passando. Assim que a gente gosta. E aí eu estagiei, fui como projetista, mas desde que eu já estava como... depois que eu me formei, no terceiro mês ali mais ou menos de formado, eu já estava começando um projeto de interiores, encabeçando um projeto de interiores junto com esse escritório em parceria, para uma cliente que era do escritório de arquitetura, né? E aí a gente foi encaminhando o negócio. Então... no período da faculdade ou até do trabalho, teve alguma coisa... Você já teve alguma dificuldade em trabalho ou na faculdade em relação aos seus princípios cristãos não condizerem com algo? É clássico, né? De faculdade, fazer algo e faculdade tem bastante isso. Como que você lidou? Como é que foi pra você? Você tinha amizades cristãs na faculdade? Como foi?
Sim, graças a Deus a gente tava em um grupinho ali, a gente tinha algumas amigas cristãs ali, né? A Vi era dessa sala, né? A Vi, estudei junto com a Vi. Ai, muito melhor, né? Quando Nossa, tem mais gente. Meu Deus crente do céu, na sala. gente. Mas assim, um negócio bem de louco. Porque a gente teve, né, ali na faculdade você é muito exposto a muitas coisas. Graças a Deus, eu não sei se é a minha percepção de bem tranquilinha no negócio, mas eu não achei que na minha turma foi tão pesado. Mas, de toda forma, tinham as propostas. Situação, por exemplo, a questão, né, até mesmo de a gente levar a faculdade de um jeito muito... qual que é a palavra certa? Mas quando você tá levando de qualquer jeito, sabe? Uhum. Esse lado, como por exemplo, e também questões de cola em prova, de conseguir que alguém fizesse o trabalho pra você, pagar pra alguém fazer o trabalho pra você. Então, esse tipo de coisa, era muito difícil, porque, gente, era uma luta pra conseguir fazer as coisas e conseguir entregar tudo. E aí o pessoal se oferecia muito pra ajudar também. Quando dava aquela ajuda, a gente pegava. Mas chegou a ter trabalhos que eu não consegui fazer e eu deixei sem fazer. E aí eu falei, professora, encarei o negócio, né, professora? Não consegui, fiquei sem a nota. Corri com as outras coisas e graças ao Senhor Jesus eu passei na matéria sem nenhum BO. Não cheguei, louvado seja o nome do Senhor, eu não peguei nenhuma DP na faculdade, consegui passar zerada até o fim. Acho que nem cheguei a fazer exame de nada, não passei nem pra exame também. E também tem o lado de que Deus me agraciou com uma facilidade de aprender, algo de Deus, da parte de Deus mesmo, assim, pra conseguir ir bem nas coisas de estudo. Que não tem outra explicação, e na verdade ele mesmo já falou que foi ele que deu. Então tem esse lado também, né? Mas as notas é algo muito real, né? Eu me preocupava muito com isso, de tipo, um 0 não vai glorificar Deus. Uma média não vai glorificar Deus. Então eu ficava muito no pé de mim mesma pra tirar as melhores notas. E assim, quando eu sabia que poderia ser melhor, nossa, eu ficava lá, tipo, nossa, olha o que eu fiz, né? Tipo, poderia ter me empenhado melhor, né? Sim. Porque... E graças a Deus eu consegui ir bem também na faculdade e as pessoas olham, né? Então eu falo, nossa, essa pessoa vai bem, essa pessoa se dedica. E é um exemplo, porque se a gente não se dedicar, passa vergonha. Mas, e teve também de, tipo assim, mentira, porque eu acho que mentira é o mais clássico, né? Tanto em faculdade quanto no trabalho. No trabalho. Gente do céu. Uma coisa que eu até pensei de comentar é que mesmo depois que você se forma, não fica mais fácil. Assim, na verdade, fica mais difícil. Não fica menos trabalhoso, não, de a gente se posicionar em relação a essas coisas. Por exemplo, eu me peguei lidando com uma situação justamente agora, porque recentíssima. A gente tem, como o profissional, existem registros de responsabilidade técnica que a gente tem que fazer. E aí, esses registros, as chamadas RRTs para arquiteto ou ART para engenheiro, mesmo que RT. Você precisa gerar. E aí, era referente a uma obra, uma execução de obra, que eu precisava gerar essa RRT. Porém, essa RRT precisava ter sido gerada antes do início da obra. Eles já tinham começado a fazer algumas alterações lá. Como colocar gesso, não é nada assim extremamente grave, sabe? Mas começou a obra antes. E aí, na hora de colocar lá a declaração e apertar lá o botãozinho, declaro que são verídicas essas... Porque eu poderia simplesmente colocar lá como RRT normal, né? Sem extemporaneidade, que é o nome que é quando tá fora do tempo correto. E boa. E, gente, tá sendo muito mais difícil colocar o negócio do extemporâneo do que fazer se fosse fazer normal. E aí tem possibilidade de multa, um monte de coisa. Mas diante de Deus, assim, do relacionamento que eu tenho com o Senhor, que eu não queria de jeito nenhum manchar ou dar qualquer brecha pra acontecer alguma coisa, na hora de colocar lá o negócio, eu falei, mano, não dá. Não dá pra... Não vai tá dando não dá pra fazer. Tipo, pode parecer que é qualquer coisa. E aí também, quanto mais a gente vai se aprofundando no Senhor, a gente vai
tendo mais percepção, né, pra não fazer nadinha fora do trilho por amor a esse relacionamento que a gente tem, né? E aí, cara, com dificuldade, eu fui e coloquei como extemporânea, daí agora a gente tem que ir atrás, tem que colocar outros documentos comprovatórios, e aí várias coisas dessas, né? Mas, diante do Senhor, acalmei o meu coração. E não é uma coisa tranquila, né? Parece bobo, mas é compartilhando mesmo a dificuldade da gente honrar o que a gente faz pra Deus em tudo, né? Por mais que pareça algo pequeno, a porta é estreita, né? Isso é um exemplo claro de que a porta é estreita. Sim. E a brecha é só um negocinho fininho, assim, né? Não abrir brecha. E aí, se você deixa um negocinho fininho, assim, já é. Aí isso dá brecha pra vir mais um negocinho, mais um negocinho. Sim. É que você corre risco, né? Por acabar mentindo e tal. Não mentir, né? Sim. Você corre um risco, mas você corre um risco ainda maior, né? De não ser fiel a Deus, né? Você vai ter consequências, né? Então, exato. É melhor ser fiel ao Senhor do que você ser fiel a... E é assim mesmo também que você vê qual que é a sua prioridade, né? Sua prioridade é algo mais fácil ou sua prioridade de fato é o Senhor? Sim. E ainda que você tem o seu negócio, né? Então, eu não sei, eu tenho a perspectiva de que para pessoas que trabalham em outros lugares é mais difícil, né? Porque às vezes é o seu chefe pedindo para você fazer algo. Já teve situações também de que era um pouquinho fora do normal, do padrão, do correto. E assim, ao longo do andar nosso da profissão, a gente vai percebendo coisas que a gente precisa manter afinada a nossa sensibilidade para aquilo que é correto e para aquilo que... Não, peraí, mas eu tô fazendo isso que na verdade não é certo. Que é uma coisa que já é costume do mercado, já é um costume. E aí você tem que parar e pensar e se você... Não posso fazer desse jeito, porque eu preciso honrar os princípios, né? Perfeito. Mas ao longo da faculdade a gente tem situações assim, junto com o professor, junto com os amigos também, quando... a questão da parte dos trabalhos em grupo. Assim, né, gente? Ao longo da faculdade foi perrengue, foi troncoso, assim, minha invenção de palavra, mas não foi muito... passei na faculdade tranquila, né? Nada disso. Porque a gente também é levado ao nosso limite. E na faculdade, ao longo de tudo que a gente precisa fazer e tal. E aí, dentro dessas coisas, a gente... Só que é um caminho que, com a graça do Senhor Jesus, a gente chega até o final. É justamente desse jeito. Nisso de ter alta demanda, tanto na faculdade quanto no trabalho, você já teve alguma dificuldade em conciliar essa alta demanda com sua vida com Deus, sua rotina com o Espírito Santo? Que, assim, a época mais difícil é faculdade e trabalho, né? Você fala, Sim. Meu Deus, não tem horário pra nada. Eu escolho entre tomar banho ou comer. Gente, exatamente. Uma das coisas, com certeza, a questão de conciliar, né? E pra tudo também, né? Porque quando a gente, igual, final de faculdade, já 2 anos de faculdade, eu comecei o namoro. Daí, já começou o namoro, passou 2 anos, a gente já, acho que foram por volta de uns 2 anos, a gente já noivou pra casar assim que terminasse a faculdade. Então, já começam várias outras preocupações, várias outras coisas pra se resolver. E conciliar ministério, porque eu não parei de ministrar ao Senhor, né? E aí eu era envolvida, eu tinha 2 células, uma célula de jovens e uma célula de juniores. E aí, depois de um tempo, eu assumi a célula de jovens também. Eu já era líder da célula de juniores e assumi a célula de jovens junto. E aí eram as 2 células na minha casa, chegava da faculdade correndo pra fazer a célula. E aí ministrava de sábado, vinha ministrar nos juniores, depois já emendava pra ministrar nos jovens, tinha a torre de oração dos juniores de manhã. Dos juniores? Do ministério? Sim, fui por muito tempo. Eu me converti por lá e aí depois, já com uns 13, 14 anos, e aí foi até 2018, eu acho. Que foi quando eu entendi que não era mais tempo de eu ficar lá. E
graças a Deus, o Senhor confirmou que não era mais tempo, levantando outras pessoas pra fazer. Tipo, eu saí, umas 3 pessoas foram levantadas pra fazer exatamente o que eu fazia. Na questão de dirigência de louvor lá e etc, né? E aí, nesse meio todo, tem todo esse outro panorama. E é lógico que a gente não consegue fazer nada dessas coisas se a gente não tiver o tempo sozinho com o Senhor, né? Que é a questão da intimidade, da conexão com Deus. Então, nesse tempo de faculdade, eu acho que e com o trabalho já hoje, né? Qualquer tempo é tempo. Então, você tá indo na van, a nossa van era extremamente tagarela, mas extremamente. Então, a gente, às vezes, ia conversando, voltava conversando, mas quando tinha algum tempinho, ou às vezes, priorizar um tempinho pra ler a Bíblia ali também, sabe? Então, colocar tempos assim, aí graças ao Senhor Jesus, a gente, na primeira ou segunda semana, assim, de faculdade, ou primeiro ou segundo semestre, alguma coisa dessa aí, mas era meio que no começo, descobri que tinha uma célula acontecendo lá uma reunião acontecendo na faculdade. Não sei como, que raios que veio parar, mas aí eu descobri que tinha, não conhecia ninguém de lá, ninguém, apareci. Descobri onde é que era, apareci lá, falei, oi, tudo bem? Oi, sou crente. Eis-me aqui, tô junto com vocês. Vamos lá, o que precisa fazer pra gente falar de Jesus aqui nesse lugar? E aí, a gente ficou, desde que eu fui, passou umas 2 semanas, eles já começaram a chamar pra participar das ministrações lá junto, de alguma forma, né? Cantando, fazendo coisa ali. E depois disso, então tinha, pra que a gente ia com violão pra faculdade, esses breaks no meio da faculdade para voltar a nossa mente ao Senhor, gente, isso faz muita diferença. Naquele ambiente, você sair da sua sala de aula, não, esse intervalo é do Senhor pra que a gente possa se voltar pra Ele. E aí a gente fez essas coisas, fomos com o Moving, que a gente chamava de Moving, porque não tinha nenhuma igreja específica à frente, mas eram cristãos desenvolvendo. Aí depois de uns 2 anos, surgiu o Pockets, que é da galera do Dunamis. Então a gente tinha 2 reuniões em dias alternados. O Pockets era de terça e o Moving era de quinta-feira. E aí a gente tinha essas 2 reuniões, às vezes a gente ia lá junto no Pockets. Sempre que dava, a gente se envolvendo. E aí, professores foram... a gente conseguiu trazer professores pra estar junto. Pessoas da nossa sala que a gente trazia direto e reto. A galera, a gente chamava pra ir pra lá junto. E aí, além disso, a gente teve uma vez que ministramos um louvor na rádio que tinha da faculdade. Então, a gente foi com violão, com voz pra lá. Nossa, e aí... Legal. Esses pontos, assim, tudo ajudavam a gente a se voltar pro Senhor, né? Mas qualquer tempo é tempo pra gente buscar Deus no meio dessas correrias e, além de tudo, priorizar, né? Hoje, no meio do meu dia corrido de trabalho, eu definitivamente especifico um horário ali. Tipo, é difícil, não vou falar que é uma coisa, assim, sussa de fácil, mas eu me pego falando, não, eu vou me esforçar, eu sei que eu tô com a minha cabeça voando pra fazer essas coisas, mas eu vou acalmar meu pensamento pra eu passar um tempo aqui com a palavra de Deus. E conseguir começar o meu dia priorizando, né, acima de todas essas coisas atrás do Senhor hoje em dia. Até mesmo quando tá na correria, assim, né, eu acho que é muito bom, quando você para um tempo, cara, nem que seja 5 minutos, assim, não, né, durante o seu dia, pra você realmente acalmar seu coração. E é engraçado que no meio de uma correria toda, tudo agitado, que parece que 5 minutos você não tem de jeito nenhum, quando você para, as coisas ficam mais organizadas, né? Você consegue organizar as coisas. E aí fica bem menos agitada, né? É muito doido, mas isso é algo que tem falado muito no meu trabalho, às vezes você tem que, no meio da correria, você tem que parar pra respirar. E sentir a sua respiração, pra você acalmar seu coração e fazer as coisas fluírem, né, também. Sim. Porque você casou, né? E eu acho, eu imagino que seja uma dificuldade de início, assim, também conciliar, né? Também a rotina, porque aí são várias coisas novas, né? E o trabalho, tudo, você se pegou em algum momento assim, não dou conta.
acho que eu não dou conta. Ai, preciso de ajuda. Ai, vamos conversar, vamos... Nossa, nas épocas do namoro ainda na faculdade, tinham finais de semana que eu não conseguia ver o vídeo, não conseguia fazer nada, assim. Então, foi muito complicado até antes da gente casar pra conseguir conciliar todas essas coisas. E aí, a gente tinha conversas, porque o nosso relacionamento, era um tempo de priorização da faculdade pelo tempo, assim, mas, querendo ou não, a gente já precisa começar a pensar com a cabeça de casado. Porque a gente tá querendo construir uma família e um casamento diante do Senhor, todas essas coisas. Então, ali eu já precisava entender que eu não poderia simplesmente deixar o meu relacionamento de escanteio, né? E conseguir correr pra dar conta de fazer as outras coisas. E aí, já desde a época de faculdade, a gente já teve essas conversas mais difíceis, em que eu sempre buscava separar um tempo pra gente estar junto. E depois do casamento, com as questões de trabalho, já é bem... Tem hora que eu viro pra ele e falo, amor, hoje, né, como a gente aprendeu a fazer. Gato, eu vou precisar, esses dias aqui, ó, eu vou trabalhar bastante, tá? Então ele já sabe, já tá mais preparado, porque aí de repente é perto de uma entrega. Aí vai, já foram dias que eu fui dormir 7 horas da manhã. Então, se você acha que depois que forma melhora, calma. Mas já teve dias que eu fui dormir 7 horas da manhã, passando a noite, encerrando coisas pra entregar. Só que aí depois, né, hoje em dia, por exemplo, eu tenho agenda flexível. Ele tá numa nova escala de trabalho que faz algumas variações ali, em que às vezes a folga dele é numa sexta-feira, numa quinta-feira. Então, eu tento, nesses dias que ele tá de folga, eu tento priorizar a gente, aliviar um pouco a minha agenda de trabalho em um desses dias da folga, para que a gente possa estar junto, né? E aí conseguir acertar. Não sei se eu consegui responder a pergunta de um jeito que é meio corrido, né? Tipo, o pessoal tem muita... A casa em si, né, tem muita demanda também, né? Sim, então, o tempo que seria o tempo de descanso, né? Que numa vida de solteira é diferente, é o tempo que você tem pra fazer as coisas também. Então, Hoje em dia, tem vários dias, assim, que às vezes acontece de eu falar, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por quê? Ainda mais trabalhando de casa, você está vendo a sujeira ali que você precisa limpar. E como é que você consegue focar para trabalhar, sabendo que tem outras coisas? Daí é trabalhoso. É um exercício mental e aí uma técnica que eu descobri é assim: às vezes criar intervalos no meio do meu horário de trabalho, em que nesses intervalos, às vezes de 15 minutos, eu ponho a roupa pra lavar, eu lavo a louça, eu aspiro a casa nesse segundo intervalo aqui, entendeu? Que aí você vai conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tentar dar conta de tudo. E a técnica Pomodoro, né? É tipo isso, exatamente. Você com certeza já esteve em situações onde você precisou lidar com pessoas que têm personalidades muito difíceis. Como você lidou? Gente do céu. Aquelas pessoas querendo competir com você, querendo... Na questão do trabalho em si, com a graça do Senhor Jesus, não reparei ninguém, assim, que quisesse passar por cima, nem nada disso. Quanto a parceiros de trabalho, sabe? Mas clientes, a gente lida com cliente, né? E aí é o sonho do cliente, é o sonho da vida que ele penou a vida inteira pra construir. Esse é o nicho que eu gosto de trabalhar, né? Então, a gente tá lidando com uma profundidade, algo na vida do cliente que não é fácil. E aí, Jesus, eu peguei, assim, algumas... uma cliente em específico um cliente assim, que deu mais trabalho. Foi mais pegada, assim, em relação a insistências, a alguns comentários, algumas coisas, algumas sugestões que não tinha nada a ver com históricos, com as coisas que a gente estava construindo no projeto. Mas o que mais, assim, me salva nesses momentos é buscar amar. Porque buscar amar, buscar olhar e entender.
às vezes, gente, meu Deus, é difícil, porque quando a pessoa manda, de repente, a mensagem principalmente, a gente não consegue ouvir a entonação que a pessoa tá falando, a gente não sabe se ela tá mandando uma brincadeira, porque tem intimidade, a gente desenvolve uma intimidade com o cliente, isso é maravilhoso. E, graças a Deus, até mesmo essa cliente que deu mais trabalho, hoje a gente tem um relacionamento muito bom. E eu tava até lembrando dela esses dias e falando, meu Deus, que saudade de algum dos contatos que a gente vai tendo, e que a gente desenvolve um carinho muito grande. E a parte do trabalho também é o amor. O meu foco de trabalho é trazer o amor para aquilo que eu tô fazendo. E o amor que eu tô falando, além de ser o amor que a gente ama, é o amor que a gente conhece, que é Deus. Deus é amor. Então, como que eu vou conseguir trazer o Senhor para que as pessoas vejam a Cristo através do meu serviço, se eu não amá-las fazendo o meu serviço, né? E aí é onde a gente vai, a gente respira, a gente ora, a gente intercede pela pessoa, porque às vezes a pessoa chega pra você falando, ela tá ríspida ou tá acontecendo algumas coisas por causa do casamento, porque a relação tá complicada. E aí você se coloca numa posição de intercessor pra abençoar e ser um canal de Deus pra declarar a bênção sobre o casamento da família que você tá abençoando pelo seu serviço. Então, o caminho foi muito isso. Ter as conversas pelo WhatsApp foi uma coisa muito boa, por um lado, porque me dá tempo de pensar na resposta. E aí, você recebe a mensagem, você analisa, você tira o primeiro impacto daquilo que você recebeu. E aí, depois, respirando mais calmo, você vai e responde, ou tenta interpretar. Será que foi isso mesmo que eu entendi que a pessoa quis dizer? Será que não? Não, mas pode ter sido isso. E aí você vai fazendo essas análises e busca amar a pessoa no fim de tudo. Que é justamente desse jeito, com esse amor que a gente marca. A gente teve uma célula especial de Dia do Trabalho também. E aí a gente tava falando sobre isso também, né? Tipo, ser diferente. Porque aí entra em questão de como você vai se comportar, como você vai agir, como você vai responder, às vezes, uma atitude tão ríspida, às vezes você responder de uma forma diferente, sobre a gente ser diferente, né? E entra também na questão do profissional, né? Porque, cara, tem muita gente excelente, muita gente profissional, muita gente em bons cargos, e tem muita gente que nem não é crente, mas tem se desempenhado muito. E aí entra que eu fico pensando, né? Tipo, nós precisamos ser excelentes em tudo que a gente faz, porque essas pessoas já estão alcançando muitos lugares, e eu vejo muito que o lugar de todos os cristãos é em altos lugares, de lugares de referência, porque nós fazemos diferença. A gente faz a luz, né? Então é muito importante a gente pensar isso, porque pessoas que não conhecem a Cristo estão tendo um desempenho incrível, então a gente precisa ser acima da média, a gente precisa também alcançar altos lugares, a gente precisa ser diferente, as pessoas precisam ver algo diferente em nós para que a gente possa glorificar Deus, porque senão vai ser mais do mesmo, né? Era isso que a gente estava falando, né, Cel, sobre ser mais do mesmo. Não, a gente precisa ser essas pessoas diferentes que vão levar luz, né, trazer luz. E, nossa, na vida profissional a gente vai lidar com muita coisa, muitas situações difíceis, né? E a gente precisa, assim, às vezes não responder de cara, né? A gente precisa respirar, orar, entender como o Senhor quer. Sim, gente, como eu orava pra responder. Pra responder, cliente, então, tudo na vida, né? Então, até que hoje você tem o seu próprio negócio, mas também você lidar com pessoas da mesma empresa que você, às vezes as pessoas não querem, né, o seu bem, elas não estão torcendo por você, querem passar por cima de você, e você precisa se manter firme, e aí você precisa responder de forma contrária àquilo, né? Então, a pessoa quer passar por cima de você, você vai lá e estende a mão, ajuda ela no que ela tá precisando, né? Então, é muito importante isso. Amém? É isso mesmo. Um versículo que eu lembrei só falando sobre justamente isso é que a palavra diz que o Senhor nos coloca como cabeça e não como por cabeça e não por cauda, né? Então, quando a gente está como cabeça, a gente assume lugares de direcionamentos, lugares de destaque mesmo, né? E um posicionamento diferente. É uma trabalheira lascada. Só que a gente não trabalha sozinho. Independente do que a gente faz, a gente trabalha com o Senhor. A gente faz pra Ele. E Ele é o nosso sócio em tudo que a gente faz. Então, a gente ter
a Cristo para nos ajudar em tudo que nós fazemos e nos conduzir também em todas as coisas, aí é perfeito. E que delícia, Dá né? certo, sim. Nossa, como é bom as pessoas verem, falar que você tem algo diferente, Sim. que você é diferente. Ah, que coisa boa, gente. Não tem preço, né? E aí é o momento, a oportunidade perfeita da gente Evangelizar. Então, é porque... Porque... Deixa eu te contar, vem cá. Deixa eu te apresentar alguém aqui. Não estudei mais. Jesus. Menos que você. É por conta de... É isso mesmo. Isso que eu comentei agora sobre a gente estar fazendo tudo com o Senhor. Não é uma coisa distinta, né? Não é uma realidade de trabalho, uma realidade. Aí eu vou trocar a minha skin e vou para um... A vida espiritual, a vida... a skin do crente, nada disso. Nós somos um com o Senhor. A gente tem o Senhor dentro de nós. Então, tudo como que a gente fizer, a gente faz com Ele no centro. Com Ele como Deus, com Ele tomando as rédeas e as direções. E aí, seja para ter uma criatividade na hora de fazer uma fachada de um cliente, seja para ter um zelo, uma mansidão para responder alguém, seja para ter uma paciência no lidar com alguém que tá junto com você e de repente não tá querendo o seu mal, por exemplo, a paciência ou o se guardar, todas essas coisas, a gente está com o Deus Emanuel o tempo todo. E tudo que nós fazemos é para Ele. Ele está conosco vendo aquilo que nós fazemos. Então, se algo o ofende, né? Se é algo que o ofende, quando nós fazemos, o ofende de fato. E aí, a gente poder desfrutar de uma vida inteira com o Senhor, em todos os aspectos, faz toda a diferença. Tanto em nós, quanto nas pessoas que recebem o fruto do nosso trabalho, né? Que recebem é isso mesmo. O trabalho é a maior parte do nosso dia, né? Então, se a gente trabalhar com o Senhor, é o perfeito, né? Sim, exatamente. Amém, gente. Glória a Deus. Caminhamos para o final. Cris, obrigada por ter vindo. Obrigada pela sua participação. Esperamos vocês para mais episódios.